Estamos iniciando mais um ponto de encontro pela nossa TV RCA, presente nas principais plataformas das redes sociais. O assunto, minha gente, é muito importante, é muito interessante. A discussão, então, em torno deste assunto não é tão recente, mas felizmente aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quarta-feira a medida provisória que propõe alterações na lei do petróleo. O texto permite que o produtor, ou então o importador, possa facultativamente comercializar o etanol hidratado diretamente das usinas com os postos de combustíveis. E o que o transportador, revendedor, retalhista possa comercializar etanol hidratado. Mas que notícia boa! Vamos falar com quem entende do assunto. O presidente da Canasol, Luiz Henrique Scabelo de Oliveira. Luiz, agradecemos por aceitar o nosso convite e falar deste assunto. É de fato uma boa notícia? Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os seguidores do portal RCA. Um bom dia especial aos nossos agricultores e produtores de cana. Ivan, é uma excelente notícia. É uma notícia que há muitos anos o setor aguardava. Houve muito trabalho e, felizmente, o presidente Bolsonaro, num compromisso assumido, inclusive, antes da campanha eleitoral, ainda quando deputado federal, acabou assinando a medida provisória que libera a comercialização do etanol diretamente das usinas e também dos produtores de etanol de milho para os postos de combustíveis. Isso trará vantagens logísticas e, com certeza, beneficiará muito o consumidor de etanol. Luiz, esse assunto ele surge no momento em que os preços dos combustíveis, estes preços têm se elevado de forma quase que continuada. Mas com essa transformação, gostaria de saber como é que vai funcionar a parte tributária para viabilizar a venda direta de etanol hidratado aos postos, através dos produtores, através das usinas. Bom, primeiramente acho que precisaríamos fazer uma justificativa aí com relação à elevação dos preços. De fato, a elevação do custo das matérias-primas, principalmente as matérias-primas importadas, que são os fertilizantes, são os defensivos, o próprio combustível, que é o óleo diesel, eles têm sido fortemente impactados com a valorização do dólar. E isso realmente trouxe impactos na cadeia, né? E realmente os custos se elevaram bastante. É um problema que o Brasil está enfrentando, de uma inflação que tem sido bastante elevada, mas essa liberação com certeza acreditamos que vai atenuar um pouco isso daí. Com relação à tributação, todas as medidas foram tomadas para que haja a preservação do recolhimento dos impostos. Houve uma equalização dos impostos federais, né? O ICMS, que é um imposto estadual, cada estado vai ter que trabalhar isso daí, vai ter que trabalhar de uma forma individualizada, porque nesse caso a autonomia tributária dos entes federativos, mas em nada irá impactar o recolhimento e o pagamento dos impostos, mesmo porque a venda direta ela é facultativa. Aqueles que acharem por bem continuar comprando através das distribuidoras poderão fazê-lo da mesma maneira que vinham sendo feitas. De sorte que tudo foi feito para que não haja impacto nenhum, nem em redução do recolhimento dos impostos e nem em elevação na ponta para o consumidor.
Luiz, você tem uma experiência, aliás, uma longa e brilhante experiência neste setor, mas acredita que haverá uma interação daquele que planta, daquele que fornece a cana, ou então a própria distribuidora, ela vai impor algum tipo de condição para que o proprietário de um posto de gasolina ele consiga ter um valor mais acessível e, ao mesmo tempo, o consumidor também poderá usufruir deste tipo de benefício e desta interação? Bom, no caso do produtor de cana, ele é um produtor de matéria-prima, né? E essa negociação, ela se dará diretamente entre a usina e a distribuidora, ou então entre a usina e os postos, aquilo que for mais conveniente para as partes. Do que cabe ao produtor de cana, ele será, vamos dizer, o beneficiário indireto dessa negociação. Mas um ponto importante é que toda vez que há uma liberalização dos processos econômicos, ao longo do tempo, esse ganho reverte para o consumidor. É isso que a história da economia nos conta. Então, serão beneficiados os produtores de cana em termos de preço de cana? Acredito que não. Se nós colocarmos na escala de tempo, eu não vejo que esse percentual que as distribuidoras hoje amealham e vai passar em favor aí do mercado, vá reverter em benefício de A ou B. Como nós estamos vivendo num regime de livre concorrência, muito mais agora com a venda direta de etanol, há uma tendência de que esse ganho passe para o consumidor. O maior beneficiado deverá ser o consumidor, tá? Então, vou até dar um exemplozinho assim para a gente entender. Suponhamos que o diferencial seja um valor hipotético, eu não estou dizendo que é isso, seja 20 centavos por litro de combustível. Esses 20 centavos que era recebido pela distribuidora na venda direta não seria mais então destinado a ela. Teria que dividir entre o posto e a usina. Obviamente, no regime de concorrência, num primeiro momento, vai ficar entre os dois ou com um ou com o outro. Mas no segundo momento, o posto de combustível pode, por exemplo, falar, olha, eu ao invés de apropriar esses 20 centavos, eu vou apropriar 15. Eu vou baixar 5 centavos para aumentar a concorrência do meu posto e melhorar o consumo. Obviamente o vizinho dele amanhã pode falar, não, eu vou baixar para 10. Tá? A mesma coisa é a usina. Eu quero ficar com esses 20. A usina vizinha fala, não, eu só quero 15. Então, eu estou dando um exemplo assim bastante resumido, cheio de... não é uma coisa matemática, mas apenas para entender como funciona o regime de concorrência. Num regime de concorrência livre, a tendência é que esses ganhos sempre passem para o consumidor. Quando não passa para o consumidor? Quando há um regime de não concorrência, em que você obriga a cadeia a fazer alguma coisa que o consumidor não tem como intervir, que é o caso da situação antes da medida provisória, em que era obrigatoriamente ser comercializado pela distribuidora. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante para nós colocarmos aqui para as pessoas entenderem que, no final das contas, o grande beneficiado não será o produtor de cana, não vai ser a usina, talvez nem seja os postos, mas vai ser o consumidor. O que a gente entende também é que, ainda que exista este ponto facultativo na transação entre a usina, ou então entre a distribuidora, melhor dizendo, e o proprietário de um posto de gasolina, a tendência é evidente que pode existir uma melhora em relação aos valores, aos preços que serão cobrados do consumidor. Ainda mais se tratando de que nós estamos praticamente na antessala de uma eleição presidencial.
Então, a pergunta é basicamente essa. Como é que você vê o desenrolar desta proposta como uma questão política? E fazemos essa pergunta diretamente ao presidente de uma associação que cuida desse setor. Você vê, então, como uma questão política ou simplesmente é o reconhecimento que o presidente da República ele está fazendo ao trabalho do fornecedor, ao trabalho do plantador de cana? Eu vejo um pouco de cada coisa, né, Ivan? Eu vejo um trabalho bastante árduo que a Federação dos Plantadores de Cana desenvolveu, né? Um trabalho de muitos anos, né? Eu, há cerca de 2 anos, fui convocado a estar lá no Ministério das Minas e Energia, justamente para levar os anseios, o que nós achávamos em relação a essa questão de combustíveis, né? Uma reunião bastante importante, que estava lá o Ministério das Minas e Energia, a Petrobras, enfim, a ANP. Então, eu vejo, antes de mais nada, essa a questão política, assim, não tem dúvida, há um momento que é favorável a isso daí. Vejo o trabalho da FEPLANA, mas eu vejo também um firme propósito do atual governo de uma política liberalizante. Tá? É uma questão, eu não diria política, mas é uma questão quase que econômica e ideológica. Esse é um governo liberal, em que ele quer tirar o peso do Estado, o peso das regulamentações, assim como está fazendo em diversas áreas aí, são inúmeros os exemplos, para que a economia ande. Tá? Vamos voltar naquele exemplozinho mais fácil para a turma entender. Por que eu teria que ir num posto que era obrigado a ter uma única marca de combustível, né, e comprar aquele combustível? Eu quero saber o seguinte: quando a gente vai no supermercado para comprar leite, eu tenho que ir no supermercado da marca A para comprar só leite A, ou da marca B para comprar só leite B? Não, eu tenho uma prateleira de caixinhas de leite, de marcas de leite, assim como todos os produtos do supermercado. Tá? Então, esse destravamento da economia precisa acontecer. A gente às vezes acha estranho, esquisito, porque está há muito tempo acostumado. Mas ninguém vai no supermercado exclusivo da marca A ou da marca B, né? Para comprar a cerveja A, cerveja B, o refrigerante A. Então vai ser assim: você vai no posto de combustível, lá você pode ter um posto dedicado a uma única bandeira, né? Uma única bandeira, e você vai, se você quiser comprar daquela bandeira, daquela marca de combustível que você confia, você gosta, você é fiel, sei lá, você pode fazê-lo. Mas hoje haverá a possibilidade do consumidor ir em um determinado posto e ter uma bomba que venda gasolina da marca A outra da marca B, da marca C. Ele escolhe. Ele vai escolher entre qualidade, ele vai escolher entre preços, né? Inclusive nós vamos abrir uma coisa nova no Brasil, que é o quê? É o marketing de combustível. Hoje o cidadão vai num posto de combustível, o que ele menos se preocupa é a marca, né? São poucas as pessoas que se preocupam com a marca, porque acham que é tudo a mesma coisa. A partir desse momento, com certeza, vai ter marketing em cima disso, vai falar das qualidades do combustível A, das marcas, da qualidade do combustível B, dos programas de fidelidade, enfim. Nós vamos entrar num regime de livre mercado e livre concorrência. E aquilo que eu sempre digo: regime de livre mercado e livre concorrência, quem ganha é o senhor consumidor, esse que vai ser o beneficiário. Portanto, eu só vejo coisa boa nessa questão da liberalização, porque é até uma questão emblemática, já que o Brasil é sempre o país dos cartórios, das regulamentações, e agora a gente está caminhando para coisas novas e às vezes num primeiro momento estranha. Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer até um certo
alerta aí, porque muita gente fala, mas e a questão da qualidade do É isso que eu combustível? ia perguntar, Luiz. Exato. Bom, hoje, né, o combustível já sai da usina pronto para consumo, o etanol. Ele é pronto, ele não precisa fazer absolutamente nada, né? Se ele foi para a distribuidora, foi lá, sei lá, ou porque quis, para passear, para estocar, enfim, não sei, tá? Mas ele foi lá, não tem problema. Mas é o mesmo combustível que foi para o posto de, né, que foi lá para o posto de combustível, posto de abastecimento, tá? Tanto é que de onde as usinas consomem o etanol lá da frota própria, do próprio etanol deles, né? E isso é fiscalizado pela ANP, tem necessidade de contraprova, é lacrado, quer dizer. Então há um cuidado em relação a isso daí. Então o consumidor não deve temer em relação à qualidade do combustível que sai da usina. Ah, bom, e o posto? Bom, o posto ele pode fazer o que ele quiser, em tese, com o combustível de quem ele quiser, né? Mas nós vamos agora, com essa liberalização, acho que a gente vai agora tirar um pouco da carcunda da ANP a fiscalização e jogar para o Código de Defesa do Consumidor, tá? Que é o que acontece com todas os demais produtos. Você é um consumidor, você consumiu aquele produto lá, aquele combustível, seja lá qual for, e você tem o direito de exigir um combustível de qualidade. Portanto, eu só vejo coisas boas nisso daí. Vai ter um momentozinho de adaptação, mas nós vamos, no final, ganhar com isso. Você tocou num ponto interessante que é a participação efetiva da FEPLANA em toda essa movimentação, visando, evidentemente, que essa medida provisória fosse aprovada. E a Canasol, ela sempre esteve envolvida na discussão, na defesa dos direitos do fornecedor de cana. Mas e o lado dela? Há benefícios que venham compensar toda essa sua luta, a luta da associação pela aprovação dessa MP? Ô Ivan, as entidades representativas, o papel deles é isso aí mesmo, né? Vou pegar em relação à Canasol. A Canasol ela é da assistência à saúde, assistência técnica, assistência jurídica, ambiental, enfim, tem um leque enorme de Serviços. serviços ao seu associado, tá? Mas também desenvolve um trabalho muito intenso em prol da classe do produtor de cana e até do agricultor, tá? E os beneficiários desse trabalho são seus associados, mas também são aqueles que não são. Por isso até eu vou aproveitar o gancho aí da sua pergunta e conclamar aqui os produtores de cana que se associem às suas entidades de classe, certo? Elas trabalham em benefício dos seus associados, mas também em benefício da sua categoria, tá? É um trabalho, esse trabalho custa, não é questão só de custo de dinheiro, mas ele é um custo pessoal, custo das suas lideranças, da sua dedicação. Nós somos todos produtores de cana, nosso trabalho lá, ele é voluntário, entendeu? Ninguém fica obrigado a participar lá, mas a gente dedica com muito amor essa questão aí, né? De sorte que é importante que todo mundo participe dessas entidades, né, representativas, não só do produtor de cana, mas também do agro como um todo, porque afinal a gente, eu gosto desse tipo de figura, nós somos filhos de uma mesma mãe que é a agricultura, né? Então não dá para a gente também ficar separando as coisas. Então, Luiz, mas a verdade é a seguinte: de repente existe uma associação, existe um órgão em que dificilmente você encontra candidatos a ser um presidente, tá? E quando encontra esse presidente acaba correndo certos riscos. É o caso da própria Associação de Cana, a FEPLANA, e até estou lembrando neste momento, que é uma entidade presidida por Alexandre Lima, produtor no Nordeste brasileiro. A minha pergunta é o seguinte: é verdade que a entidade tem enfrentado ações vindas das distribuidoras?
E como vocês conseguem lutar contra essas dificuldades, essas manifestações? Como enfrentar o poder econômico das distribuidoras? Isso é simples, Ivan. Quando a gente acredita no trabalho, a gente acredita que está do lado da verdade. Então, é preciso ter um pouco de destemor, é preciso ter muito compromisso com a sua causa. Então, aqueles que são lideranças, que sejam lideranças comprometidas com o seu trabalho, comprometidas com a sua categoria, né? Mas há percalços que podem acontecer, né? Mas, como se diz, tudo pela causa, tá? Então, onde nasce esse destemor? Na legitimidade, na vontade de fazer, e não aquela vontade de ficar lá no cargo só para poder mostrar um cartão em que ele é diretor ou presidente de uma entidade. Uma E o que a figura gente decorativa, né? a gente vê muita entidade assim. O cara tá lá há muitos anos, né? Há muitos anos, por quê? Quer mostrar o cartão dele lá. Não, a gente tá lá para fazer o trabalho. Aliás, vou fazer uma pequena inconfidência aqui. Esse assunto da venda direta, eu tive conversando com o Alexandre a questão de uns 4 anos atrás. E quando a coisa começou lá. E conversando com ele, ele falou: puxa, Luiz, mas isso é um negócio difícil. Há muitos anos tem sido tentado, toda vez não vai, não consegue. Eu falei: Alexandre, o importante da entidade é ela defender a sua bandeira, né? Se a gente vai ser vitorioso ou não vai ser vitorioso, isso faz parte do jogo, tá? Mas o que não pode a entidade é se eximir de defender as suas causas. Defenda. Se lá na frente não foi vitorioso, você fez a sua obrigação, que é defender. O que não pode é ficar atrás do muro, né? Atrás do muro esperando as coisas se resolverem sozinho. E foi o que Alexandre fez. Eu quero fazer aqui um reconhecimento e até uma homenagem ao Alexandre, uma pessoa extremamente dinâmica, articulada, né? Houve um trabalho também muito intenso das usinas do Nordeste, né? Porque a situação deles lá é bastante favorável em relação à comercialização direta, talvez não seja tanto com relação ao estado de São Paulo ou outras regiões, mas de maneira foi uma vitória, e que na verdade quem será o grande beneficiário de tudo isso, como eu disse agora há pouco, é o consumidor, tá? E outro beneficiário é a sociedade como um todo, para ele sentir que a liberdade econômica é o melhor caminho para a democracia. Não há democracia sem liberdade econômica. Bem, Luiz, da minha parte, só resta uma pergunta. A partir de quando já será possível que os postos venham adquirir o combustível ou etanol hidratado diretamente das usinas? Olha, Ivan, a medida provisória ela tem efeito imediato, né? Mas ela precisa ser votada no Congresso para ser convertida em lei, né? Eu acredito que isso só vai acelerar depois que virar lei, tá? A informação que eu vi pela imprensa é que está tudo certo no Congresso, isso vai ser aprovado, mesmo porque o Congresso tem um projeto de lei correndo lá com o mesmo, vamos dizer, o mesmo objetivo da medida provisória, e já foi aprovado o regime de urgência lá, né? E já passou por comissões e tudo mais. De maneira que eu acredito que essa aprovação da MP vai ser bastante rápida, para que consolide essa situação jurídica, né? Para que não fique uma situação precária só numa medida provisória. Então, talvez aí a medida provisória, se não estiver errada, tem que ser votada em no máximo 120 dias, né? Eu acho que esse é o prazo para que tudo se acerte. Muito bom. Nós conversamos com Luiz Henrique Escabelo de Oliveira, o presidente da Canasol em Araraquara, também um dos diretores da FEPLANA. Alguma colocação a mais sobre este assunto, Luiz? Oi, Ivan.
Vou aproveitar essa entrevista, essa oportunidade, para dizer que a agricultura brasileira é a segunda agricultura do mundo e muitas medidas que têm sido tomadas pelo atual governo são em favor de uma agricultura que será a primeira do mundo. Tá? Nós estamos vivendo um momento de radicalização política, em que muitas vezes a racionalidade das coisas acaba sendo esquecida. Vimos aí várias manifestações aí pró e contra governo, mas nós precisamos colocar uma questão: a gente não pode ser contra o Brasil, tá? Então é preciso que a gente tenha um pouco de serenidade nas opiniões, nos atos, né, dentro do Congresso, no Judiciário, no Executivo, que nós precisamos trabalhar em favor do Brasil. Então, muitas vezes a agricultura tem sofrido aí críticas que não são críticas exatamente justas. Elas estão muito contaminadas pelo momento político atual, um momento bastante quente, vamos dizer assim, né? Então, procurem se informar, leiam outras opiniões, né? Porque nós podemos simplesmente matar a segunda agricultura do mundo, que vai ser a primeira muito rapidamente, certo? Muito rapidamente. E temos um pouco de serenidade ao julgar essas opiniões, tá? Então esse é o momento que a gente conversa aqui, aproveitando o excelente canal que você tem aí. Quero até parabenizá-lo. Você tem sido uma das raras pessoas e dos raros canais que traz a informação com qualidade, uma informação desprovida de lado, procurando o equilíbrio. A gente tem vivido na imprensa, uma imprensa muito militante, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, não, a gente precisa ter uma imprensa que traga informação e não fique trazendo só opinião do lado A ou do lado B. Então, eu quero me despedir aqui dos seus seguidores, né, dos internautas, fazendo aqui um elogio a você, ao seu canal, agradecendo a todos que nos ouviram aqui, né? A Canasol e a Federação dos Plantadores se colocam à disposição para quaisquer esclarecimentos, né? E vamos acreditar no Brasil. Esses personagens que aí estão, passam. O Brasil não passa. É com essas palavras que eu quero me despedir. Muito obrigado, Luiz Henrique, pelas suas palavras, as suas colocações sempre muito equilibradas, ponderadas. Isso demonstra, evidentemente, o sucesso da sua instituição e o trabalho que, além da Canasol, também a FEPLANA vem realizando na defesa dos direitos daqueles que são associados, daqueles que são plantadores e que são fornecedores de cana aqui em nossa região. Nós queremos também dizer nesta oportunidade que a nossa entrevista ela está disponível em todas as plataformas das redes sociais. Um forte abraço a você e nos colocamos à disposição naquilo que a Canasol, aqui em Araraquara, necessitar na divulgação do seu trabalho. Muito obrigado, Muito Luiz. obrigado, foi uma satisfação. Conversamos assim com Luiz Henrique Escabelo de Oliveira. Ele é o presidente da Canasol aqui em Araraquara. Canasol demonstra o trabalho que a Associação dos Fornecedores de Cana realiza em defesa de uma classe, de um setor. Um abraço a todos e até a próxima.